Fala, galera, a terceira parte do vídeo, né, da nossa história, e agora a gente vai contar para vocês como foi que a gente conseguiu comprar a nossa casa. Muito trabalho, muito esforço, muita dedicação. Aqui tem um sistema, como é que fala? Explica aí pro pessoal do KiwiSave. Chama KiwiSaver, certo? É como uma forma de você salvar o dinheiro para você aposentar. Só que alguns anos atrás eles aproveitaram essa oportunidade de você retirar esse dinheiro para você comprar a sua primeira casa, entendeu? Normalmente você salva esse dinheiro, ele fica numa conta onde você pode retirar ele só com 65 anos, né? E alguns anos atrás eles deram essa oportunidade para você, nesse caso também, de comprar a sua primeira casa. Ou seja, tem duas formas de você retirar o seu dinheiro. Utilizar o dinheiro. Ou você pode comprar a primeira casa, ou você pode deixar para sua aposentadoria, para inteirar na sua aposentadoria, vamos dizer assim. Que chama KiwiSaver, é uma forma de Isso. E esse dinheiro desse KiwiSaver, ele é assim, ele é descontado semanalmente ou quinzenalmente, dependendo do seu pagamento. E a empresa, quando você opta por ele, a empresa paga tirado da empresa, como é? Se você tem lá a opção de quantos por cento do seu salário você quer salvar, você quer investir. Aí, se você escolher 3%, aí eles vão retirar, retirar 3% do seu salário, do seu salário, e o governo ele vai te dar 3% também do seu salário, que vai acoplar nesse valor total no final das contas. Isso. Então, quando o Rogério se tornou residente aqui da Nova Zelândia, ele ouviu falar do KiwiSaver e ele começou a pagar. Imediatamente, sem saber que tinha essa opção aí de comprar comprar a sua primeira casa. Então... Entendeu? Aí eu fui... Claro, aí eu fiquei investindo 5 anos, há 5 ou 6 anos. E foi onde foi um empurrão pra gente comprar a nossa casa. Quando ele falou que ele tinha esse dinheiro nesse KiwiSaver, eu falei, bom, agora com esse dinheiro, só esse dinheiro a gente não consegue comprar uma casa. Eu vou trabalhar, ele não queria que eu trabalhasse, ele queria que eu ficasse em casa. Patricinha, mentira. Ele não queria que eu trabalhasse, mas enfim, eu fui trabalhar. E aí foi onde a gente começou a guardar dinheiro, né? Do meu serviço e do trabalho dele. E aqui, para você comprar uma casa, você tem que ter uma conta estável, você tem que ter uma boa poupança. Eles contam tudo que você gasta, todos os centavos que saem. Até o dízimo que a gente dava na igreja foi considerado como uma despesa na nossa conta. Então, a gente teve que se reorganizar. Eles pedem 3 meses. A gente tentou por 3 vezes comprar casa, só que nossos gastos estavam acima do que o banco esperava que a gente gastasse. Não é que a gente não deu oferta, a gente não foi até o final do processo, a gente só chegou até a avaliação 3 vezes, né? E essas 3, não, amor, 2 vezes. Foi a primeira, foi declinado. Não foi 3 vezes. Não, eu acho que foi menos que a gente ficou com medo depois. E aí aí a gente falou, não, agora a gente vai parar de gastar, porque quando eu casei com ele, ele não tinha nada. Então todos os móveis que a gente conquistou foi depois que a gente casou e depois que eu comecei a trabalhar. Gastava muito com móveis, entendeu? Roupa, essas coisas, besteira, bobagem. Enfim, aí a gente segurou. Eu fui trabalhar, começamos a guardar. Nos organizamos, né, para os 3 meses antes de ir no banco novamente. A gente foi uma primeira vez, foi declinado. E aí a gente esperou 1 ano. E ele tava louco para sair da fazenda. Mais uma vez, super maraizinha são. Ele tava louco para sair da fazenda porque ele não aguentava mais. É um trabalho muito cansativo. Tava no estádio dele trabalhar 15 horas por dia.
Não chegou esse... Bom, no Calvin Time chegava... Claro, no Calvin Time chegava essas horas aí, mas claro, aí tinha um breakzinho lá. 15 horas por dia, e ele saía de casa 4h30 da manhã e eu ia ver ele às vezes 8h30 da noite, 10 horas da noite. E no Calvin Time, que é onde as vacas estão parindo, que é o período mais corrido da fazenda, ele tinha que checar a vaca. Então ele ia para casa, às vezes 8h30 da noite, 9 horas, tomava um banho e comia, dormia até 11 horas, meia-noite, acordava, ia para a fazenda checar as vacas para ver se tinha alguma vaca caída, se tinha alguma vaca parida. Voltava às vezes 12h30, se não tivesse nenhum problema. Se tivesse problema, às vezes ele voltava 1h da manhã, 4h30 da manhã, ele tinha que estar lá na fazenda de novo. Então ele começou a ficar super cansado fisicamente, saturado, né? O cara fica... E aí ele começou a botar pressão. Não, a gente vai sair da fazenda, a gente vai alugar uma casa. E eu falava, a gente não vai alugar casa, meu amor, não vamos, porque a gente vai estar pagando casa para as pessoas e a gente não vai ter o mesmo dinheiro que a gente tem aqui para poder chegar no objetivo que a gente quer. A gente tem um objetivo. Porque se a gente fosse alugar uma casa, o dinheiro que a gente estaria guardando, a gente ia estar pagando o aluguel. E ele tinha um salário excelente, porque ele já estava como gerente nessa época. Ele já estava como um gerente ganhando por volta de quantos mil por ano? Era mais ou menos na faixa de 90, acho que era 90 mil dólares. Por aí. 90 mil dólares por ano. Então era um salário muito bom. E aí ele ficou com medo, ele queria sair. Ele queria sair da fazenda, e não, vamos. Só que ao mesmo tempo que ele queria sair da fazenda, ele tinha medo de como seria o futuro, né? Porque pra gente sair de um patamar que a gente estava aqui e declinar é muito difícil, né? Tem um custo de vida que é muito alto aqui, aluguel é muito alto. A época a comida não era tão cara quanto agora, mas... A gente vai estar gravando um vídeo para falar sobre os custos, os nossos custos de vida aqui hoje, para vocês terem uma noção de como é, tá? Pois é, e aí a gente pegou e ficou naquelas. Eu segurei por 1 ano, né? E ele querendo alugar casa, eu falava, tu não aluga, se tu aluga, eu alugo uma casa pra mim, tu aluga uma pra ti. Eu botava pressão no homem, ele botava pressão em mim, eu comecei a ficar meio perturbada com aquilo, né? Depois de um ano, a gente começou a olhar casa de novo. Aí veio mais um dilema. A casa nos bairros que a gente queria era casas extremamente caras, de 500 mil, 490, 500 mil dólares. 500 mil dólares. É isso mesmo. E eram casas extremamente pequenas, 2, 3 de quartos, dólares. $1 milhão e quartos super pequenos. Casa apertadinha. E eu comecei a ficar desesperada, porque ele botava pressão em mim e eu tava segurando o máximo que eu podia pra gente não alugar casa, porque eu sabia que pra comprar a casa depois seria mais difícil. E Deus agiu mais uma vez. Eu vim aqui nessa casa. Quando eu olhei essa casa no lugar que a gente estava procurando, no site que a gente estava procurando, eu falei, eu nem vou. Eu nem vou olhar essa casa, porque essa cozinha, gente, essa casa aí vai ser uns 550 mil, vai passar aí muito do nosso orçamento, então eu nem vou nem me meter com essa casa. Só que eu já tinha falado com uma corretora e, coincidentemente, essa corretora estava com essa casa no mercado, né, de coisa. E aí ela me mandou um e-mail e falou, ó, eu tô com essa casa aqui, ó, não quer dar uma olhada? Aí quando eu olhei a casa, que eu vi a cozinha, eu falei, olha... Falei, tá bom, eu vou lá. E ele tava trabalhando, não pôde vir comigo, eu fiz uma videochamada, fui mostrando a casa pra ele. Tinha algumas imperfeições, algumas coisas que a gente não gostou, mas de todas as maneiras ele falou, dá o lance. A gente já tinha dado lance em quantas casas? Não lembro. Vixe, a gente já tinha dado lance em mais de 10 casas, cara. Teve uma casa que a gente foi, que tinha 3 quartos, mas a casa tava destruída, porque quem tinha morado na casa antes eram uns craqueteiros, como é que fala? Uns drogados. Então a casa era horrível, um cheiro horrível. Tinha que reformar tudo. E aí eles estavam pedindo acima, 399 ou era 350 mil? A partir? 350. Era a partir de 350 mil. Falei, bom, a casa tá toda acabada, o terreno não é muito grande, o bairro é bom, fora da casa é boa, a gente troca um carpete, a gente bota uma cozinha nova, e aí a gente, com o dinheiro que sobrar, né, a gente faz. Vamos dar 380 mil na casa. Não conseguimos. Deram 400 mil e levaram a casa.
Enfim, aí quando a gente veio aqui, eu falei, a partir de quanto? Tava 399 mil. O quê? O lance da casa, a partir de 399 mil. Dessa casa aqui? É. Não lembro. Era a partir de 400 mil. Era 400 mil. Acima de 400 mil. Era. E aí a gente já sabia mais ou menos como funcionava. Eles pediam 399 e ia para 100 mil a mais, né? Então, se ela tava 400 mil, provavelmente iria ser mais. E aí eu peguei e negociei com a mulher. Ele não tava lá, eu tava só no telefone falando com ele. Eu falei, vou dar 420. 420 mil na casa. Aí eu falei pra corretora, a gente vai dar 420 o lance. Aí ela foi e falou, bota mais 10 mil que tu leva. É, porque tinha outra pessoa já... Tinha outra pessoa também olhando a casa. Então ela falou, lance. dá 430 que eu acho que é mais provável. Aí eu liguei pra ele, aí, dá 430? Ele falou, dá. Eu falei, beleza. A gente deu o lance de 430, a casa, quantos mil metros quadrados tem essa casa? Tem acho que é 1.100 metros quadrados. É uma casa que tem uma área atrás que se a gente quisesse, a gente poderia construir outra casa atrás. Tem 2 quartos gigantescos e um quarto do tamanho médio. Tem um banheiro separado, banheiro de toalete do banheiro de tomar banho. Tem a cozinha, tem a sala ampla. E a gente falou, é essa casa, vamos lá. Demos o lance. 3 dias depois a mulher ligou, falou que a gente tinha conseguido. E aí, o que aconteceu? Tinha que correr atrás. Lockdown. Foi perto do lockdown de novo. A gente acho que era o segundo lockdown que ia dar aqui. E a gente tinha que correr atrás de toda a documentação para comprar a casa em algumas semanas, porque já estava previsto já que acho que não é em semanas, acho que foram dias, né? Já estava previsto que ia ter o lockdown, já tinham dado a data do lockdown que ia começar. Então foi bem corrido também, mas com Deus na nossa frente a gente conseguiu comprar a casa, a gente mudou para cá em 2021. Em setembro, dia 10 de setembro, lembra até hoje, quando a gente pegou a chave. De 2020 foi uma emoção muito grande, né? Depois de 6, 7 anos de casado, a gente conseguiu comprar a nossa primeira casa. E pra gente foi uma vitória muito grande, porque do background que a gente tem, de onde a gente veio, né? Como eu tava falando pra ele hoje, tem muita gente que tá morando aqui na Nova Zelândia há mais de 10, 15 anos e ainda não tem a casa própria. Porque não tem objetivo também, né? Tem muita gente que se ilude com a facilidade de comprar as coisas e ao invés de comprar o que é realmente necessário, investe em carro do ano, investe em viagens, investe em aparência. E a gente optou por não ter uma vida de luxo, né? E ter a nossa casa própria, porque pra gente era melhor comprar uma casa do que ter um carro bom, carro do ano. Não que a gente não vá conquistar isso, porque a gente vai, mas no nosso tempo. Então, eu tenho muito orgulho do meu marido, entendeu? E muito orgulho da gente, do que a gente construiu como casal, né? A gente teve a Gabriela, que é uma princesa linda, super inteligente. A gente tem o Lia e o Cauê, de outros relacionamentos, mas que a gente também tenta conciliar o máximo que a gente pode. E agora a gente vai ter a Giovaninha e a gente tem Deus, né? Que acima de tudo é o que a gente mais precisa. E eu sei que todos os nossos outros sonhos Deus vai realizar, porque Ele nunca nos abandonou. Ele nunca nos deixou passar à vontade, sabe? Tudo no tempo dele, na hora dele, do jeito dele, mas a gente sempre conseguiu. Amém. Não é verdade, amor? Isso aí, sempre tenha, se você tiver fé e foco naquilo que você deseja conquistar, desde que não seja fora da vontade de Deus, Deus vai te honrar, entendeu? Te abençoar. Te abençoar. Aqui a nossa história é uma história de fé, né? De perseverança. E é para mostrar para vocês que a mulher sabe edificar a casa, né, mulherada? Não, por trás do lado de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Exatamente. Então, eu não vou falar que é atrás, né? Porque a gente tá do lado um do outro, a gente se
a gente se esforça para fazer o melhor que a gente pode, né? Para construir e chegar aos nossos objetivos. E a gente continua tendo um objetivo, um deles é esses, né? A internet, mostrar para vocês. Então, eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. A gente vai ficando por aqui. Isso. Se vocês tiverem se vocês quiserem fazer alguma pergunta, algum comentário, pode fazer, que a gente tem o maior prazer em responder. Nos adiciona lá no Instagram lá, Rogério Diniz Medeiros. Vou deixar o arroba aqui embaixo aqui do vídeo aqui para que vocês possam estar enviando perguntas, né? Eu sempre estou respondendo as perguntas lá no conforme possível. Sempre estou tirando um tempo para responder perguntas, né, das pessoas que estão interessadas sobre como é viver aqui na Nova Zelândia. É isso aí? Ei, a gente esqueceu de falar como foi a transição da fazenda para coisa. A transição, exatamente. Sobre a transição da fazenda para a cidade não foi fácil também, porque eu estava saindo de um salário muito alto e estava com medo do meu salário, porque eu ia sair de um salário alto e ia para um salário mínimo, né? A gente já tinha comprado a casa. Estava com medo de não poder, não conseguir pagar as coisas, nos manter aqui. Mas eu entrei com a fé novamente para encorajar ele sempre, né? Sempre que ele quer dar uma força, uma recaída, que ele tem tipo, ele não consegue ver que Deus está com a gente, eu sempre empurro ele para frente, falo, não, a gente não deve confiar na gente. E a história foi muito engraçada, porque a gente saiu da fazenda em setembro, mas ele continuou trabalhando lá até dezembro. E aí eu conheci uma mulher que trabalhava numa agência de emprego que tinha o contato de uma empresa muito boa, que é a empresa que ele trabalha hoje. E eu sempre quis trabalhar nessa empresa, só que nunca dava certo. E aí quando a gente decidiu vir para a cidade, eu falei para ele, tu vai trabalhar nessa empresa. Aí ele falou, mas tem que aplicar, e começou a olhar, eu disse, não, mas tu vai lá, a gente vai falar com a mulher. Eu falei com a mulher, ele mandou mensagem para ela falou, vem para uma entrevista. Pegaram ele, porque ele é uma pessoa competente, né? Eu saí no dia 13 da fazenda, não, no dia 9, que foi na sexta, 9 e 10, no dia 13 eu entrei comecei a trabalhar para essa empresa. Na outra empresa, então... E quando ele entrou com salário mínimo, ele entrou como terceirizado, né, por essa agência de emprego, ele entrou como terceirizado. Terceirizado. Operador, claro. Operador, e eu tinha que completar 1000 horas para mim conseguir um contrato efetivo com a empresa. Porém, antes dos 3 meses, Deus agiu de uma forma... 1000 horas, claro. Deus agiu de uma forma tão linda na nossa vida, que ele conseguiu ser efetivado permanentemente na empresa antes das 1000 horas, que no caso seria antes de 3 meses. E ele continuou preocupado, porque eu também trabalhava, então nós dois trabalhando, a gente conseguia manter a casa e todas as despesas. E ele continuou preocupado. Eu falei, calma, e ele queria fazer alguma coisa, algum apprenticeship, algum curso profissionalizante. E eu falava, calma, calma. E aí o que Deus fez? Abriu uma vaga na empresa que ele estava trabalhando para... Mas um pouco antes disso, eles aumentaram o salário de todos acho que foi os trabalhadores. Um mês antes. Aumentaram, porque as pessoas não estavam ficando, ninguém queria aplicar. E aumentaram o salário acho que de 21 e pouco para quase 25 dólares a hora. Claro, aí surgiu essa oportunidade de fazer um curso de, como é? Engenheiro mecânico. Trabalhar como técnico de tooling, fazer manutenção nas máquinas. Técnico em engenharia mecânica, né? Isso, aí, claro, aí meu chefe... não, primeiro foi essa promoção para trabalhar num outro departamento. Que é o que eu tô fazendo agora, entendeu? E aí, quando ele foi para esse departamento, surgiu a oportunidade para ele fazer o curso de técnico de engenharia mecânica. Isso, para mim se profissionalizar, né? O curso aqui seria engenharia mecânica, porém no Brasil tem outro título, né? Que seria
técnico de manutenção industrial, né? Só que aqui, claro, aprendi sobre a parte de engenharia mecânica, que eles falam. Ou seja, são outros termos que a gente pode estar falando mais discutindo sobre. mais. Se vocês quiserem saber, bota aí nos comentários que a gente vai fazer outro vídeo para vocês falando sobre isso. E a dica aqui é de você, se você não tem, se você tiver força de vontade e dedicação, as pessoas você vai destacar em qualquer lugar no exterior. É verdade, você cresce, porque as pessoas são muito preguiçosas e muito sem objetivo exatamente. Aqui. E quando chega um sangue nos olhos e uma pessoa que tem garra e força de vontade, ele sempre foi uma pessoa muito trabalhadora. Muito dedicado. Desde os 12 anos de idade, então ele é muito responsável, então isso ajudou muito ele também. Isso. E hoje, graças a Deus, ele está numa posição melhor, ele já começou a fazer o curso dele, ele está com um salário melhor. E a gente sabe que Deus vai continuar abençoando. Então, daqui a alguns anos a gente vai ter um técnico de engenheiro mecânico. Exatamente, 4 anos para formar, eu estudo, né? Faço a parte teórica e pratico no trabalho, como se fosse uma faculdade, só que, é claro, é nível técnico, entendeu? É bem complicado, bem intenso, só que eu gosto muito, eu tô amando o meu trabalho hoje. E ele não tem mais medo, gente. Ele sabe que Deus, que Deus provê. Claro. Ele trabalha das 7 da manhã às 3 da tarde, de segunda a sexta, 3h15